Volta a falar sobre a crise dos combustíveis e recebe um convidado, porque em meio a mudanças no comando da Petrobras e a alta sucessiva dos combustíveis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou um recado para o mercado financeiro, garantiu que neste ano, como dizíamos há pouco, a estatal não será privatizada. Para falar então sobre essa situação toda, a gente recebe o professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo, Rubens Savaia. Professor, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia, nós que agradecemos a participação. Professor, o senhor é a favor da privatização da Petrobras para a gente começar essa conversa? Se sim, por quê? Concorda com o ministro de que isso não aconteceria mesmo neste ano, ainda mais um ano de eleições? Quais seriam os principais entraves? E como seria um Brasil com a Petrobras privatizada? Olha, normalmente a gente não analisa recursos estratégicos como o petróleo, que é um recurso estratégico, é um recurso que resulta em guerra no mundo, as empresas e os países brigam pelo controle desse recurso. A gente não deveria privatizar um recurso desse tipo, mesmo que tenha outras, que tivessem outras empresas capazes, vamos dizer assim, de administrar esse recurso. Também a Petrobras, de uma certa forma, é a criadora de toda a tecnologia para a exploração do pré-sal, para a extração do petróleo, fez muito investimento nesse sentido, né? Tem um custo social aí brasileiro envolvido nisso. Então, não é recomendável a privatização de recursos estratégicos. A gente está vendo agora a guerra, né, a guerra no Oriente Médio, e os países que conseguem, de alguma forma, controlar o preço dos seus combustíveis ou o preço do petróleo são aqueles países que têm o controle sobre o combustível. Os Estados Unidos não têm, a Europa não tem. Quem tem hoje é o Brasil, os próprios países do Oriente Médio. A OPEP, há muito tempo, retomou o controle dos combustíveis, isso gerou uma série de polêmicas no mundo, etc., mas por uma questão estratégica, né? Então, não é recomendável a privatização da Petrobras. Além disso, a Petrobras já é uma empresa hoje que atua como empresa privada. O Brasil, o Estado brasileiro, tem 51% das ações. Ele poderia, sim, atuar como Estado, atuar na reunião que estrutura a empresa, na reunião de acionistas, com o poder de modificar o estatuto para, por exemplo, poder mexer no preço. De qualquer forma, ele enfrenta as resistências que são normais, porque o resto da empresa é privado, né? De fundos nacionais, fundos estrangeiros, muito mais fundos estrangeiros, e outras petroleiras que, vamos dizer assim, se acontece alguma outra coisa que prejudique o lucro da Petrobras, eles podem acionar o acionista majoritário. Mesmo assim, o Estado tem esse poder. Agora, privatizar a Petrobras não vai ser privatizada esse ano e acho que não deveria se privatizar um recurso estratégico, ainda mais no momento em que o mundo vive hoje, que a gente tem um recurso estratégico para o Brasil, que a gente poderia aproveitar esse recurso estratégico em benefício das nossas empresas, em benefício da nossa economia, produzindo diesel, gasolina, etc., bem mais barato para aumentar a nossa competitividade industrial e do agribusiness e etc. Se a gente privatiza, a gente entrega o preço de fato para o internacional, para o mercado internacional, e a gente não tem como utilizar a empresa e os nossos recursos brasileiros para o desenvolvimento do agribusiness, para o desenvolvimento da indústria, para o desenvolvimento dos empregos aqui no país. Professor Rubens Savaia, a gente segue a entrevista agora com a pergunta do comentarista Ricardo Salles. Rubens, bom dia. Eu vou me permitir aqui dar uma opinião um pouco diferente. Eu tenho a impressão que é justamente o fato da Petrobras ser uma empresa pública e que não investe em questões, por exemplo, como refinaria, né? Mantém das 14, 13 refinarias pertencem à Petrobras, justamente por ser uma companhia estatal, ela não se sente, de certa forma, incentivada a fazer esses investimentos de refino, por exemplo, para ficar só nesse aspecto. Um segundo aspecto que eu lhe colocaria é
o fato de que não se privatiza a reserva brasileira, né? O que se faz é a alternativa de fazer com que a exploração ou o refino passem a ser executados por uma empresa privada. As reservas brasileiras são e continuarão sendo brasileiras, ainda que se privatize a Petrobras. Mas seria uma forma de trazer capital e investimentos suficientes para ampliar não só a exploração, mas ampliar, sobretudo, o refino, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles e que, portanto, gera a nossa dependência externa. Nessa ótica, eu lhe pergunto, pelo menos a privatização das refinarias para diferentes grupos e, portanto, gerando uma competição no mercado. Hoje as refinarias, os possíveis investimentos estrangeiros têm medo de investir no Brasil numa companhia tão onipresente que tem 13 das 14 refinarias. Não seria essa uma alternativa? Olha, o investimento em refino, a gente já teve problema, já tentou privatizar o refino, né? O problema é que essas empresas que hoje, vamos dizer assim, estão por trás do controle da Petrobras, não interessa para elas refinar no Brasil. Na verdade, as refinarias brasileiras vêm sendo desmontadas desde que a Petrobras começou a ser vendida no mercado. A Petrobras hoje atua como empresa privada, ela não atua como empresa pública. Então, se a gente quiser um exemplo do que é a Petrobras como empresa privada, a gente já tem. Não é o Estado que controla a Petrobras hoje. Quem controla a Petrobras hoje são os acionistas privados. Isso significa que ela já é privada. Operacionalmente, praticamente, ela já é privada. O desmonte dos refinos foi justamente o resultado de uma estratégia a partir do fato de ela agir como empresa privada. Não interessa para os investidores estrangeiros, para os donos da Petrobras, montar estruturas de refino no Brasil. Esse é o ponto. Então, a gente tinha uma estrutura de refinos no Brasil, a Petrobras, as nossas petroquímicas e a nossa estrutura de refino foi construída no Brasil, certo? E essa estrutura de refino, alguma continuou funcionando, mas muito pouco, outras pararam de funcionar e a gente passou a importar petróleo. Isso faz parte da estratégia hoje da Petrobras. E ninguém vai querer comprar uma indústria de refino ou fazer refinarias no Brasil, sendo que o objetivo é trazer das suas próprias refinarias. Os investidores têm refinarias lá fora, é muito mais lucrativo trazer petróleo e gasolina das suas próprias refinarias. É melhor do que comprar as refinarias, é melhor para o investidor estrangeiro, para o investidor que hoje é dono da Petrobras, deixar as nossas refinarias definharem. Por isso que a tentativa de privatização não foi bem sucedida. Não é uma questão de risco, não é uma questão de risco político ou de risco legal, porque, de uma certa forma, as refinarias iam ser privatizadas nesse sentido, não teria nenhum risco legal, a Petrobras estava controlando, depois da lei que garantiu o controle de preços para Petrobras, para os acionistas estrangeiros, esse risco desapareceu. A questão é estratégica, a questão é, para os investidores estrangeiros, que hoje são donos da Petrobras, não interessa investir em refinarias no Brasil, por conta de que eles já têm refinarias que produzem no exterior e que dão muito mais lucro para a empresa, afinal de contas é uma empresa privada. Sobre a situação da Petrobras, a crise dos combustíveis, a gente está conversando aqui no Jornal da Manhã com o professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo, Rubens Savaia. A hora agora 7h42. Repita. 7h42. Bom, seguimos com o professor Rubens aqui nessa edição do Jornal da Manhã. Agora a pergunta é de Amanda Klein. Temos 3 minutinhos neste trecho da entrevista. Amanda. Professor, bom dia. Então, rapidamente, qual a sua visão sobre as propostas de 2 candidatos de esquerda? O presidente Lula fala em abrasileirar os preços do petróleo, da Petrobras, e o Ciro Gomes fala em, basicamente, restatizar, recomprar uma parte importante da estatal, que hoje é de economia mista, né, até chegar a 60%. Olha,
Juridicamente isso é um problema e a gente precisa de fato para que isso aconteça, né? O Bolsonaro, quando foi eleito, ele prometeu, né? Foi quando teve a greve dos caminhoneiros por conta dos combustíveis e tal, ele prometeu que ele ia fazer alguma coisa e acabou não fazendo, né? Agora, de fato, se a gente quiser controlar a inflação, se a gente quiser controlar, a gente terá que atuar. Não precisa reestatizar a Petrobras, porque a gente já tem, o governo brasileiro tem 51%, né? É uma briga jurídica, isso é uma coisa que, de fato, vai dar muito pano para manga. Eu gostaria que vocês lembrassem que o governo Dilma quase foi atuado judicialmente, ameaçado lá porque queria controlar os preços da Petrobras, que de fato diminuem o lucro da Petrobras. Isso é um fato, certo? Claro, no momento em que você controla preços da empresa, você diminui o lucro. Agora, os lucros da Petrobras realmente têm sido astronômicos, né? Há bastante tempo, né? Depois que ela amortizou grande parte dos investimentos que ela fez no pré-sal, os lucros de fato tinham caído um pouco, né? Foi essa a justificativa para mudar a estrutura interna legal da empresa, do acordo de acionistas, né? Agora, a Petrobras está tendo lucros astronômicos com esses preços. Então, a gente tem que pensar, de fato, estrategicamente. Agora, como fazer isso é um problema enorme, porque a gente foi construindo juridicamente e estrategicamente amarras, né, que terão que, se isso for acontecer, terão que ser rompidas essas amarras, certo? E isso não será uma coisa tranquila, porque cada vez mais o governo brasileiro foi se amarrando no sentido de ser impedido ou de se auto-impedir de atuar na Petrobras, de construir refinarias, de pedir da Petrobras fazer política para construir refinarias, etc. Isso vem de bastante tempo, tá? Isso vem desde lá de 2015, 2014, 2016, que foi quando a gestão começou a ser mudada por conta da Lava Jato, né? Perfeito. Continuamos conversando com o professor Rubens Savaia sobre a Petrobras. Agora, 7h45. Repita. 7h45, seguindo a nossa entrevista, então, com o professor Rubens Savaia, professor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. A pergunta agora é sua, Cris Grêmio. Professor Rubens, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse, já que o senhor tocou nessa questão dos lucros astronômicos, sobre os prejuízos galácticos, né? Se é para usar adjetivação, vamos lembrar nossa audiência aqui que os prejuízos provocados pela era PT com o saque que foi feito à Petrobras foram imensuráveis. A gente ainda paga a conta daquele acordo judicial com os acionistas americanos, que a Petrobras precisou indenizar porque eles perderam rendimento em função da corrupção que houve na Petrobras. E aqui internamente ainda há muita conta a ser paga também daquela época. Então, o quanto disso também, da tentativa de uma certa compliance na Petrobras, não tem a ver com as dívidas que nós brasileiros temos por conta da má gestão e da corrupção implantada pelos governos petistas? Olha, a Petrobras, nos seus balanços, historicamente, ela nunca apresentou prejuízo, né? Ela era a sexta empresa, 6% do PIB, é uma empresa muito grande, né? Ela nunca teve prejuízo e nunca quase quebrou, né? Ela tinha dívidas muito grandes por conta do enorme volume de investimentos que ela fez no pré-sal, tá? Agora, de fato, o que aconteceu? A Petrobras, por problemas de gestão que ocorreram, né? Os problemas de gestão ocorreram, ela foi acionada. Agora, os valores da ação, os valores que ela perdeu, não levaram a empresa a ter um prejuízo no balanço, por exemplo. Ela teve uma diminuição de lucros. Então, a Petrobras nunca teve prejuízo no balanço. O que acontece é que, se a gente for olhar os problemas de corrupção que, de alguma forma, que aconteceram na Petrobras, esses problemas de corrupção, eles, vamos dizer assim, são menores do que a administração dos preços. Grande parte dos acionistas estrangeiros são esses os acionistas da Petrobras que hoje pressionam
para que a Petrobras não adote uma outra política de preços. Eles têm o poder, eles adquiriram esse poder com a mudança que teve pós-Lava Jato. Antes da Lava Jato não tinham esse poder, certo? E a empresa podia fazer outro tipo de política, hoje em dia ela não pode. Claro, teve corrupção, eu não li os processos, eu não sei especificamente, mas eu acho que provavelmente deve ter tido, mas os valores envolvidos na corrupção nunca levaram a Petrobras a ter um prejuízo no balanço. Professor, então, isso é uma coisa a se pensar, né? Professor, só para a gente fechar a nossa conversa, nosso tempo está terminando, e eu pergunto, sai um general que comandava a Petrobras e agora vai haver a substituição pelo Adriano Pires Sodré, que é um dos grandes especialistas aqui no país sobre a questão dos combustíveis, ele concede muitas entrevistas, inclusive aqui à Jovem Pan. Alguma coisa pode mudar com essa mudança de perfil de comando ou a mudança de estrutura é muito difícil, tem que passar pelos acionistas e a Petrobras é atrelada, os preços são atrelados ao mercado internacional, não é, professor? Isso. É muito difícil uma mudança, né, da política de preços, mesmo porque o próprio Adriano Pires, vocês acabaram de dizer que já entrevistaram ele algumas vezes, ele é a favor da política atual. Eu vejo o Adriano Pires muito mais como um representante do interesse dos acionistas do que como um representante do interesse nacional no controle de preços, né? Eu confesso que eu acho que talvez a mudança tenha sido muito mais uma mudança política do que uma mudança de gestão, né? O que modifica, o que é diferente no Adriano Pires é que ele, de fato, ele é a favor da privatização, a favor da política de preços atual, mas ele é um especialista no setor, né? Então, ele é de fato um especialista no setor, é um professor, pesquisador da COP, é um pesquisador da UFRJ, né? Então ele realmente tem um conhecimento técnico que, vamos dizer assim, pode ser que ele traga alguma coisa que a gente não está pensando, né, para a política de preços. Agora, é muito difícil, porque o sistema, desde 2015, 2016, o sistema Petrobras, os acordos de acionista, o regimento interno, as leis que regem a empresa, impedem que seja feita alguma coisa diferente, a não ser que o acionista majoritário, tem 51%, resolva mudar o acordo de acionistas para poder modificar a política de preços. Então, eu acho muito difícil que alguma coisa aconteça, acho muito improvável que alguma coisa diferente aconteça, né? A gente tem aí muito mais uma mudança, eu não diria que é para a mesma coisa, porque o general que estava no controle da Petrobras, ele não era um especialista no assunto. E como ele não era um especialista no assunto, ele não tinha elementos para pensar alguma novidade ou alguma outra coisa. Perfeito. A diferença é que o Adriano Pires é um especialista no assunto. Claro. E é o tipo de conversa que vai se seguir certamente no país, em especial neste ano. A gente agradece muito o professor Rubens Savaia, da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo. Professor, valeu pelos esclarecimentos, pelo bate-papo. Boa quarta-feira para o senhor. Até uma próxima, hein? Muito obrigado. Bom dia a todos.